Marcos capítulo 16, versículo 6 em diante. Porém, ele disse: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui, eis que é o lugar onde o puseram. Mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temiam. A morte é um momento difícil, um momento de angústia, um momento de tristeza. Mas aqui o Senhor Jesus já tinha relatado para os seus discípulos e para as mulheres que o seguiam, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Jesus tinha dito que ele seria levantado, seria crucificado, mas que ele ia ressuscitar. E as mulheres, elas foram, né? As mulheres, elas estiveram ali. Deus poderia tocar no coração de um discípulo, para ele ir lá, para que um dos discípulos, né? Porque naquela época, o testemunho de um homem, a palavra de um homem, né, era mais firme, era mais confiável. Mas Jesus, ele está usando aqui mulheres, e elas disseram que elas viram, né, dois varões com roupas, né, brancas, e eles falaram, né, não vos assusteis, porque elas estavam vendo algo diferente. O sepulcro aberto, Jesus não estava ali, e alguém dizendo: olha, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. É a grande esperança da vida de cada ser humano. Mas o que eu acho engraçado aí é que diz aí no versículo 7: mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, né, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Jesus Cristo, ele cumpriu a sua missão. Jesus Cristo, ele nasceu, cresceu, cumpriu a missão de mestre, ensinou, formou seus discípulos, morreu, passou pela dor, mas ressuscitou. Por isso que ele tem, a Bíblia diz que ele tem toda a autoridade. O livro de Efésios diz que o nome dele é sobre todo nome. Que o nome dele é esperança para os gentios, que somos nós. Para todos aqueles que creem e obedecem. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Essas mulheres, elas tiveram um papel muito importante. Jesus Cristo, ele passou pelo processo que muitas vezes algumas pessoas aqui na terra pensam que é alguém, que é alguma coisa, e não quer se sujeitar a determinada coisa, algo que precisa. Que nada eu vou me humilhar, nada eu vou me submeter, nada. E Jesus Cristo, ele poderia dizer assim: eu não preciso passar por isso. Eu não preciso passar pela morte, nem pela ressurreição. Mas ele fez isso por amor. Ele usou as mulheres por amor. Pelo que também as mulheres estavam ali manifestando carinho para ele, pois elas estavam ali, indo ao sepulcro. Jesus Cristo, o que ele quer que o homem faça? Que o reconheça. Ele não precisa do reconhecimento de nenhum de nós, nós que precisamos. Ele não necessita provar alguma coisa. Nós que temos que provarmos, que acreditamos que ele ressuscitou. Porque o Evangelho fala disso. Os 4 evangelhos
as epístolas paulinas, o testemunho vivo. E é isso que Jesus Cristo quer, que você faça igual aos seus discípulos. Igualmente essas mulheres. Claro que para você tomar uma decisão é preciso você ter coragem. E às vezes para você seguir a Jesus você tem que abrir mão de tudo aquilo que Ele condenou. De tudo aquilo que a Bíblia condena. De tudo aquilo que a Bíblia realmente diz para você fazer e não fazer. Momentos difíceis para os discípulos, um momento sem Jesus. Imagine esses dias, as noites que eles ficaram ali, sabendo que Jesus estava morto. E Jesus Cristo, Ele vai retornar, porque é a nossa esperança. O sepulcro está vazio, mas Ele vai voltar para levar a sua igreja. Aquela igreja que adora, venera, cultua, serve e só presta homenagem ao Senhor Jesus. Fica a dica.